Querida aluna e querido aluno, tudo bem? Vamos falar sobre haletos orgânicos, que é uma das funções orgânicas, ok? Vamos lá. Haleto orgânico é todo composto derivado de hidrocarboneto pela substituição de um ou mais hidrogênios da molécula por átomos de halogênios. Então, haleto tem a ver com halogênios, que são aqueles elementos da família 7A: flúor, cloro, bromo e iodo. O grupo funcional de um haleto, então, é o carbono ligado a um elemento X, que nesse exemplo é flúor, cloro, bromo e iodo, e com 3 ligações simples aqui que podem ser com outros elementos. Qual vai ser a nomenclatura de um haleto? Primeiro, a quantidade do elemento, que a gente está falando, né, do halogênio, mono, flúor, por exemplo, dicloro ou tetra, bromo, alguma coisa assim. Então, a quantidade, mono, di, tri ou tetra, o nome do elemento que a gente estiver falando e o nome do hidrocarboneto. Então, aquela coisa toda, né, de prefixo, intermediário e sufixo. Aqui temos como exemplo, olha só, uma cadeia principal com 4 carbonos, eu começo a numerar da extremidade mais próxima do substituinte halogênio aqui, então ficou com 1, 2, 3, 4, 2, que é a posição do substituinte do halogênio, que é bromo, né? 2 bromo, aqui é um bromo só, então poderia estar escrito monobromo, mas geralmente o prefixo para 1 é dispensável. 2 bromo e o nome da cadeia principal, que é butano. Esse aqui, ele tem 3 substituintes cloro, então a gente coloca tri, porque são 3, cloro, e metano, porque é apenas um carbono. O outro aqui de baixo, nós temos a cadeia principal com 6 carbonos. No carbono 2, nós temos o iodo. No carbono 3, nós temos o substituinte metil. Então, nós colocamos, né, 2 iodo, 3 metil, e aí o nome da cadeia principal, hexano. 2 iodo, 3 metil, hexano. Quando o hexano, né, que possui normalmente o prefixo, possui o H, e a gente une aqui com um prefixo terminado em consoante, a gente pode omitir o H para não ficar metilhexano, né? Na fala fica estranho. Então, 2 iodo, 3 metilhexano. Aqui, então, nós temos também outros haletos, que são haletos de ácido, ou também chamados haletos de acila. Esses haletos de ácido provêm da substituição daquela hidroxila que estava presente no ácido carboxílico por um átomo de halogênio, como flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, o grupo funcional é C-O, né, que vinha lá do ácido carboxílico, e o X, em que esse X pode ser um halogênio, então flúor, cloro, bromo e iodo. E aí a nomenclatura é brometo e o nome do ácido carboxílico de origem, onde a gente vai substituir o oico, que era lá do ácido carboxílico, vai virar ila. Então, por exemplo, eu tenho aqui H3C, C, dupla O, OH. O nome oficial dele, né, seria ácido etanóico. Então, o ácido etanóico, pela substituição desse OH aqui, colocou um Cl no lugar dele, tá vendo? Então, o nome ficou cloreto de etano. Então, veja aqui, veio o nome etanóico, esse aqui vai ser etanoíla, então vai substituir o ico por ila, cloreto de etanoíla, ok? Teria aqui uma opção usual, seria não oficial, porém aceita, né? Poderia aparecer em alguma questão, ácido acético e aqui cloreto de acetila, mas é menos comum, tá? Outro exemplo que tem aqui embaixo é o nome oficial dessa substância, né? Que a gente, como já falou, começa a numeração desse carbono que contém o grupo funcional. Então, aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4. O nome seria ácido. 3, porque tem a localização do
substituinte metil, 3-metil, butan, por ter 4 carbonos na cadeia principal, e oico, esse seria o nome do ácido carboxílico de origem, ácido 3-metilbutanoico. Aqui foi substituído esse OH por bromo. Então, o nome vai ser brometo de, aí o nome permanece semelhante, mudando o final. 3-metilbutanoíla. Então, o ico do final virou ila, do haleto de acila, ok?